Bom dia. Sem mais delongas, vamos começar a gravação desse vídeo. E deixa eu apresentar primeiro aqui as noções, aqui as informações que eu peguei hoje no site 247, neste 4 de abril. Logo mais vou estar saindo aí para um compromisso médico, certo? Mas sem maiores problemas. A efeméride de hoje é a independência dos Estados Unidos, certo? No 4 de julho, né? É o 7 de setembro deles lá, certo? É a independência dos Estados Unidos, né? Que instalou ali, sabe, 400 anos depois, certo? Não, a independência foi no ano de, se a memória não me trai, no século XVIII, certo? E lembrando aí, né, que aí saíram ali corridos com medo do Henrique VIII, certo? Um punhado de protestantes, certo? Eles se instalaram ali no território, né, do que é hoje lá o território dos Estados Unidos. E depois disso, sabe, a Inglaterra foi se aproximando e começou a dominar, certo? E ali os nativos, os nascidos já no território ali, né, americano, começaram a reagir e fizeram uma guerra, né, uma guerra de independência, certo? E essa guerra foi vitoriosa, certo? Em 4 de julho, certo? E o que eu anotei aqui é que hoje domina ali nos Estados Unidos, né, uma plutocracia, né, aí um governo, digo, uma dominação de ricos, uma dominação na sociedade de ricos, né, uma plutocracia. Aí eu sou obrigado a pegar aqui meus papéis aí do tempo lá do Aristóteles, certo? Quando a gente fala de monarquia, aristocracia e politeia, a plutocracia está dentro aí, sabe, do grupo dos bons da sociedade, da aristocracia, certo? Tem os chamados pais da pátria, que são os fundadores, né, os pioneers. Mas o fato é esse, certo? Os Estados Unidos não deixam de ter, né, uma elite endinheirada, certo? E esses caras são chamados de plutocratas, e é a mente deles que toma as decisões, certo? Toma as decisões políticas que faz os governantes. Hoje eles estão no embate ali para arranjar alguém para substituir o Biden, né, que é do Partido Democrata, e o nome que vem sendo cogitado é da Michelle Obama, certo? Mas ela vem resistindo, né, a se oferecer, né, como substituto do Biden, né? Mas o fato é esse, sabe? E é assim mesmo, sabe? Com a parte do Neolítico, ali, quando as cidades começaram a se formar, certo? Os grupos humanos começaram a consolidar lideranças, né, dentro ali da polis, aí, como os gregos vieram a chamar ali as aglomerações humanas, certo? E dentro da poli tem os governantes, né, e esses governantes, tirados de tribos, se tornam monarcas, certo? E hoje aqui no Brasil nós temos uma república que é uma derivação de monarquia. A monarquia é um governo, é uma dominação de um, né? É um protagonismo de um, certo? Na Idade Média, esse protagonismo de um era decidido com a participação efetiva dos eclesiásticos da época, dos papas, dos cardeais, principalmente, certo? Que eram os agentes de governo, de política, né, da Igreja Católica dominante, tá certo? A Igreja Católica que padeceu uma degeneração, certo? Em relação ao pensamento original de Yeshua, certo? E o pensamento foi se institucionalizando e chegou a construir igrejas, a construir o Estado, hoje o Estado do Vaticano. Estou observando aqui com o rabo do olho que o microfone está ligado, mas eu não sei bem para quê. Está aqui o microfone, certo? Alô, som. Mas assim, bicho, eu falava dessa história da plutocracia estadunidense, certo? Mas é isso, sabe?
nós aí que não somos da classe dominante, certo? Eu me lembro de mestre, certo? O mestre foi motorista no interior, certo? Transportou muita borracha, muita castanha ali do Vale do Xingu, vindo aqui para Belém, aqui sendo beneficiada ali no bairro do Reduto. Hoje, quando a gente passa no bairro do Reduto, tem aquelas construções antigas, imensos galpões, creio eu, do século XX, né? Essa coisa o auge dos negócios com os produtos da mata, o extrativismo, né, da mata, certo? Essa apropriação dos excedentes coletados na mata, ela se deu principalmente no século XX, tá certo? Foi quando Belém foi ali, sabe? Belém nasceu no século XVI, certo? E veio o século XVII, século XVIII, né, ali na base, né, do colonialismo. Aí veio o século XIX, ali com o Império, certo? E veio o que veio, depois se tornou república, ainda no século XIX, certo? E no século XX começou um novo ciclo aí, certo? E houve a Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda. E na Segunda Guerra Mundial houve necessidade de borracha tirada do látex da seringueira, e o Vale do Xingu se prestou para permitir essa extração desse produto natural. E o mestre, sabe, meu pai, sabe, foi motorista de caminhão naquela época, que fazia o trajeto entre Altamira e o Porto de Vitória, ali às margens do rio Tucuruí, sabe, que é um braço do Xingu, e ali embarcações, sabe, recebiam a carga, né, de látex, e descia o Xingu vindo na direção de Belém para ganhar a direção da Europa, tá certo? E eu lembro que os estadunidenses, durante a Segunda Guerra Mundial, mandou uma equipe de engenheiros, creio eu, sabe, para fazer ali uma reforma na estrada que hoje é chamada de Ernesto Ascioli, entre Altamira e Porto de Vitória, certo? Por conta da presença dessa equipe, mestre na época, sabe, devia aí ter uns 20 anos, deve ter se aproximado, sabe, e foi premiado, inclusive. Eu acho que um banjo, sabe, que ele adquiriu, que apareceu na vida dele, eu acho que foi dado ali por aquele pessoal. Só pode ser, bicho. Quem compraria um banjo e daria para ele? Onde ele conseguiria em Altamira um banjo, certo? Eu não sei. E depois, além do banjo, ele recebeu um outro presente, que foi um estojo de ferramentas, sabe, com várias peças, né, de ferramental aí, sabe, de mecânica, certo? Chave olhar, chave inglesa, alicates, não sei mais o que, não sei mais o que. E eu cheguei, inclusive, a manipular esse estojo, sabe? Mas assim, ele teve essa experiência. E a minha origem depende disso, bicho. Minha origem está aí marcada nesse trajeto dele, sabe? Nesse trajeto dele, né, de trabalhador, certo? Eu lembro da carteira de trabalho dele, sabe? Só que ele não aposentou pelo INSS, certo? Ele preferiu chutar o pau da barraca, sabe? E aqui em Belém, quando ele veio para cá por uma circunstância específica, sabe? Ele se dedicou ao transporte público, foi motorista de ônibus, certo? E depois se tornou funcionário da Prefeitura Municipal de Belém, por conta de uma relação que ele tinha com um altamirense que tinha dominação num departamento da prefeitura, certo? O departamento de Hortos e Jardins. Era um tal de Eloy Coutinho, um engenheiro, certo, de família. O DNA dele está lá em Altamira, certo? Mas esse Eloy Coutinho era filho do Maninho, do seu Maninho. Eu não sei, Maninho, diminutivo de que eu não sei. Mas eu sei que essa mulher, ele tinha também, além do Eloy, uma filha chamada Eloadi. Eu tenho uma leve desconfiança, sabe, que o mestre teve um caso com essa Eloadi, sabe? E que meu nome, sabe, aí, sabe, foi uma adaptação do nome dessa mulher, sabe? E não sei, isso é besteira, especulação, não tem nada a ver e não tem significado. Eu só sei que por conta dessa amizade, o mestre foi para a prefeitura, e depois o velho Maninho, que morava em Altamira, sabe, o Eloy era chefe do departamento de Hortos e Jardins, mas o velho pai dele morava em Altamira e tomava conta de um departamento, o Departamento de Estrada e Rodagem do Pará, é um órgão estadual,
E ele ficou por ali, o velho ficava por ali, era o chefe desse departamento lá na localidade de Altamira, sabe? Vai ver que ele fazia a manutenção da estrada ali, sabe, Ernesto Ascioli, e eu lembro que ele fazia isso. E o velho Maninho pegou então, deslocou Mestre de volta para Altamira, tirou ele da prefeitura, sabe? E levou ele para Altamira, tá certo? Foi essa a razão da causa. Eu agora estou aí confirmando isso, certo? A razão por que ele largou tudo aqui no departamento de Horto, praças e jardins, sabe? E foi para Altamira lá para fazer, sabe? Dirigir o carro, uma picape fora. Uma picape Ford, sabe, que deslocava o velho Maninho, sabe, para cima e para baixo. Eu acho que o encargo deles ali, principalmente, era fazer a manutenção da estrada Ernesto Ascioli, que permitia o tráfego de mercadorias entre Altamira e Porto Vitória, tá certo? Eu acho que foi isso. E ali ele foi ficando naquele... Em 77, por exemplo, eu lembro, né, eu tentei desenvolver um empreendimento lá, sabe, levei uma Kombi, sabe, para fazer transporte coletivo, uma Kombi 68, certo? Toda fumada. Eu recuperei, mas ela não aguentou o tranco, sabe? Enfim. Enfim, sabe? E o velho naquela época era o ano de 77 e ele estava dirigindo a picape para o velho Maninho, certo? Depois veio 78, nessa época eu morava em Manaus, fazia o curso de letra, eu trancava o curso de letra em Manaus e corria para o Xingu, lá para a Transamazônica, certo? Vê se pode uma coisa dessa. Então, falando aí de plutocracia, certo? É, eu estava pensando, antes de começar esse texto, sabe? E, da- fazer o recorte de uma fala, o que é bom a gente fatura. Essa fala, sabe? Essa frase foi tirada de um contexto, sabe? De um momento, sabe, de distração de um cara chamado Rubens Recupero. Esse cara não teve que fazer ontem, bicho, apareceu quando são já 12 minutos de vídeo. Ele apareceu lá no programa da TV Brasil 247, o Boa Noite 247, sabe? E eu não sei, tem um cara lá, sabe, o filho do Florestan Fernandes, um jornalista, sabe? Esse cara diz, ele é jornalista. O Florestan Fernandes foi um intelectual, um sociólogo, certo? E ele tem um filho que é jornalista, está vivo, certo? O Florestan Fernandes Júnior. E esse cara, assim, sabe, claro, é um jornalista, sabe? Não tem o quilate, sabe? O quilate do pai dele, entendeu? E lá na TV 247, rapaz, eles têm um negócio de um republicanismo, sabe? De querer discutir, sabe? O próprio Atush, o Atush, sabe? É um cara aí já formadão aí, sabe? Um cara aí de 40 para 50 anos, creio eu. Ele é dono, né, da TV 247, foi ele que fundou. E ele é o dono, é uma empresa, ele é o dono dessa empresa, certo? E é jornalista, sabe? E ele foi obrigado, bicho, ele vinha de carro ouvindo uma entrevista do Rubens Recupero. Aí é que tá o detalhe, rapaz, desse Rubens Recupero, certo? Deixa eu falar aqui desse cara, rapaz, um pouquinho. Que eu fiquei impressionado, sabe? Não que eu fiquei impressionado, eu não perdi meu sono por causa dele. Eu preferia, inclusive ontem o Flamengo jogou, meteu 4 gols, certo? E deixou fazer 2 pelo Atlético Mineiro, tá certo? E depois disso eu dormi e acabou. Mas aqui o Rubens Recupero, eu fiquei assim com essa impressão, porque esse cara tem importância, porque ele é um plutocrata. Talvez não seja plutocrata, talvez ele seja um aristocrata. O plutocratismo, certo, é uma atividade de um grupo bem pequeno, estrito, sabe? Talvez seja aí uma porcentagem daquele 1% ou 3% que o Lula outro dia recordou, sabe, dos caras que têm dinheiro no Brasil, entre banqueiros e empresários, os plutocratas estão aí. O Rubens Recupero talvez seja aí, sabe, um auxiliar, sabe, desse pessoal, um jabuti, sabe, aí um classe média, sabe. Porque vejam só aqui, sabe, esse cara, ele tem 87 anos, certo? Ele tem 87 anos e começou a atividade dele sendo embaixador do Brasil na Itália, certo? Aqui diz que ele é professor, advogado, diplomata e escritor, certo? Foi ministro da Fazenda, do Meio Ambiente. Aí aqui já abre para o Wikipedia, mas deixa eu ver aqui um pouquinho mais. Ele nasceu em São Paulo, em 1º de março de 37,
E em 32 houve uma refrega, houve uma luta, um movimento político, um levante em São Paulo em 32, certo? Ele nasceu 5 anos depois, São Paulo, São Paulo, na capital, certo? Ele é paulistano. Ele, bom, anterior, bom, ele foi embaixador do Brasil na Itália, já vi que aqui, certo? Aí ele é formado em Direito pela Universidade de São Paulo e foi aí, sabe, tinha um programa de TV com libertar, ni ofendo, ni temo. Aí, sabe, foi aí, esse era o nome, sabe, do programa dele. E aqui diz mais um pouco, deixa-me ver aqui, sabe, ele tem livros, certo? E deixa-me ver aqui a Wikipedia, que tem uma história do escândalo da parabólica, certo? E foi o seguinte, esse escândalo da parabólica, entendeu? Eu só sei que esse cara tava, rapaz, ontem no 247, sabe? E ali, sabe, de repente ele mostrou os dentes, sabe? Mostrou os dentes do que ele é, da alma dele, sendo paulistano, sabe? Ele e vindo aí, sendo um classe média alto, certo? Da alta classe média, sabe? E advogado e embaixador, aquela coisa toda, entendeu? Não é empresário, portanto, é aí, sabe? Aí é um cidadão de renda, aí, sabe, que não é trabalhador. Certo? Bom, ele é professor, tá certo? Aí, um profissional liberal, eu não sei como é que a gente pode enquadrar esse pessoal. Mas deixa-me ver aqui o escândalo da parabólica, quando são 16 minutos. Então é o seguinte, o escândalo da parabólica foi resultado de uma transmissão televisiva vazada em 1º de setembro de 94, de uma conversa entre Rubens Recupero, ministro da Fazenda, e o jornalista da Globo, Carlos Monforte, que era cunhado do Rubens, certo? Enquanto se preparavam para entrar no ar ao vivo no Jornal da Globo, daquele dia, certo? Essa transmissão foi feita por meio do canal privativo de satélite da Embratel, acessível pelos lares com antena parabólica, é por isso que é chamado escândalo da parabólica. Nela, Recupero afirmou, olha a frase que ele disse: eu não tenho escrúpulos, o que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde. Esse cara era ministro da Fazenda, certo? Era ministro da Fazenda. E o governo, eu acho que era o governo do Itamar, certo? Ele havia substituído o Fernando Henrique, que tinha saído para ser candidato a presidente, certo? E ele entrou na vaga deixada pelo Fernando Henrique, certo? E o assunto da entrevista ontem, como outro dia aí, sabe, o Plano Real fez aniversário, certo? E então ele foi convidado ali republicanamente, sabe? Deve ter sido por obra do Florestan Fernandes. Esses caras, sabe, que não entendem, entendeu? Que a gente vive uma luta de classes. Mas e ali, rapaz, o Recupero fez igual um cão que eu tinha, sabe? Quando ele mordeu lá na minha casa, sabe? Em Altamira, isso, sabe? Mordeu um filho, um garotinho, sabe? Hoje o cara tem mais de 30 anos. E, pô, rapaz, quando eu soube que ele tinha agredido, sabe, esse cão tinha agredido meu filho, sabe, eu fui pra cima dele com um pedaço de pau, com ódio, sabe, e ele reagiu pra mim depois que ele levou, sabe, umas pauladas, sabe, e me parece, mas eu não queria matar o cão, certo, e eu só sei, rapaz, que o cão, sabe, chegou no limite dele, sabe, no limite dele devolveu pra mim, sabe, a agressão, e eu pude ver ali, sabe, o furor ancestral, sabe, de cão do mato, sabe, de cão selvagem, sabe. E assim, foi assim que eu vi ontem o Recupero, sabe, na hora que a discussão, na hora que ele foi apertado pelo Miola, né, um jornalista gaúcho, sabe, a respeito de certas discussões, aí esse Recupero, rapaz, sabe, destilou todo o ódio de classe que ele tem contra os petistas, sabe. Ele é um tucano, não sei se ele é filiado ao PSDB, certo? Partido fundado pelo Mário Covas e pelo Fernando Henrique Cardoso. Mas eu só sei assim, sabe, que a alma dele é de cão, sabe, de cão selvagem, sabe, e de cão selvagem, mostrando os dentes ali, babando, sabe, com ódio. Eu enxerguei sinceramente ali ontem, sabe, e eu fiquei com essa impressão na cabeça, rapaz, sabe, é ego do cara. E assim, a frase que ele cunhou foi essa: o que é bom a gente eu não tenho escrúpulos, certo? Eu acho que vai ser esse o título do meu vídeo, certo? Desse vídeo. Eu não tenho escrúpulos, tá certo? E
Eu já vou saindo aqui do recupero porque já chega de recupero, tá certo? E deixa-me ver aqui agora alguma coisa mais aí. Mas assim, eu tô aqui cheio, eu vinha falando aqui do que eu anotei hoje, então eu falei que hoje, sabe, 4 de julho é dia da independência dos estadunidenses lá, sabe, do país deles lá. Também é dia de nascimento de um dramaturgo conhecido e que vendeu trabalhos, né, para a Rede Globo, é o Oduvaldo Viana Filho, é o Vianinha, salvo engano, o apelido dele, sabe? Ele morreu novo, com 38 anos, sabe? E era comunista, e esse é o destaque que eu queria dar, sabe? Era um comunista aí, quem sabe, não sei se ele era afiliado ao Partidão, tá certo? E hoje também, nesse final de semana, vai ser aí, sabe? Sexta-feira, hoje é quinta, né? Amanhã. Vai ter eleições no Irã, e lá o debate, sabe, entre principistas e reformistas, certo? Os principistas devem ser os conservadores ali xiitas, certo? E os reformistas são ali, sabe, políticos pró-ocidente, entendeu? Aí os caras que pegam leve, né? Tô dando assim só essas dicas aí para ver, sabe? Eu falei então do recupero, certo? E a frase que ele destacou, certo? Eu não tenho escrúpulos, entendeu? Mas o cara ele fez um ataque a Dilma de fumar, sabe? E o golpe, sabe, ele passou, ele disse que não houve golpe. Tem também aí, sabe, uma notícia sobre a Bolívia, certo? Que vai entrar no Mercosul, não sei por que ela não está no Mercosul. O Mercosul é do tempo do Sarney, pô. Eu não sei como é que é isso. E tem uma notícia de Milei, moleque, certo? Então, então a notícia completa seria essa, vai ter aí, sabe? Eu acho que é isso, vai ter, não é a questão da entrada ou saída da Bolívia, é que vai ter ali ali a jornada, né, do Mercosul na Bolívia, e o Milei moleque, certo? Foi o Azizi, um senador, sabe, lá de Manaus, sabe, que chamou o Milei de moleque. Nessa pendenga, nessa perlenga que ele tá aí, sabe, com o Lula, entendeu? O cara é pequeno, sabe, e quer aí, sabe, se projetar, quer se promover e fica aí, sabe, atazanando a vida do Lula, certo? Uma outra notícia que tem é sobre a Venezuela, sabe, dialogando com os Estados Unidos. A Venezuela, depois que o Chaves foi ali, entrou, sabe, e comandou ali, sabe, um movimento de... O pessoal diz que é uma revolução, é a revolução bolivariana, entendeu? Mas o Chaves fez ali um movimento político, sabe, mais do que reformista. Ele nacionalizou a PDVSA e outras coisas mais, sabe? E ali a Venezuela era um reduto, sabe? Era um reduto estadunidense, era um quintal estadunidense, certo? E o Chaves foi para cima. O Chaves era militar, certo? Na época me parece que ele era coronel. E tem essa notícia então sobre a Venezuela, né, de que eles estão aí dialogando, sabe? E a grande questão é levantar as sanções econômicas que hoje a Venezuela padece. Mas tem também sobre a Venezuela uma notícia, eles vão ter eleições agora em julho, não sei se é esse final de semana, não sei, mas é agora nesse mês de julho que vem, sim, nesse mês andando aí do mês de julho. E a Carme parece que não quer mandar, sabe, gente do TSE, sabe, para acompanhar as eleições. Eu não sei qual é a da Carme, certo? Porra. Uma outra notícia é que lá no Cazaquistão, certo, está havendo lá um evento, certo? E esse evento reuniu Xi Jinping, o presidente, né, da China, certo? E o Putin, entendeu? Hoje o mundo vive, o mundo geopolítico vive aí, sabe, um estresse entre aí a Europa com os Estados Unidos, o que eles chamam de Ocidente, e o Oriente, certo, liderado pela China e pela Rússia. E o Brasil se pendura ali na perna, sabe, do Xi, e segura uma perna do Xi e outra do Putin, entendeu? E tem o Modi ali da Índia também, segurado na perna do Brasil, ou segurado na perna do Xi e do Putin também. E tem a África do Sul, sabe? E não sei mais o que, entendeu? Mas o fato é que hoje se quer mudança, certo? Tem que ver o seguinte, bicho, nessa história da apropriação dos excedentes, se criou ali, sabe, mercadorias, certo?
se avançou, se saiu do escambo e se foi para a produção de mercadorias, para venda, certo? Quando se fala em mercadorias, a gente estamos falando em produtos marcados marcados pelo lucro, certo? Quem vende mercadoria e a mercadoria é para dar lucro. Se saiu do escambo, que era uma situação de mera troca, e se partiu por uma situação de troca qualificada pelo lucro, entendeu? Então é isso. Aí o que acontece, sabe? A apropriação dos excedentes se dá pela propriedade das terras, certo? A propriedade privada. Essa é a grande questão do mundo. O mundo de apropriação dos excedentes, ele é marcado pela propriedade privada na mão aí de plutocratas, certo? E de aristocratas, coisas assim do tipo, certo? E de quebra pelos degenerados oligarcas, entendeu? E assim, a grande questão do mundo, e foi por onde Marx, sabe, pautou o escrito dele, o Capital, é essa história da propriedade privada dos meios de produção, tá certo? De repente aí, sabe, o plutocrata, o aristocrata, ele tem a terra, certo? No tempo de Yeshua já havia essas pessoas aí proprietárias de terras, certo? E Yeshua cita a parábola dos talentos, né? Nominando um senhor, sabe, que tinha vários servos e chamou três e deu aí uma quantidade de dinheiro para cada um para eles fazerem investimento, montarem próprios negócios. Quem sabe ali sabe fazer empreendimentos, entendeu? E ali se dá bem e sair debaixo ali, sabe, das asas dele, não sei. Não sei. Mas veja o que eu quero dizer é isso. Então havia senhores ali, donos de terra, certo? E a história da apropriação dos excedentes passa por aí, bicho. A história do plutocratas passa por aí, certo? Aí, hoje a notícia que tem, olha, 70% das terras de agricultura do Brasil, sabe, pertencem a uns empresários aí do agronegócio. Aí desse pessoal que faz aí, sabe, negócios no campo, sabe. 70% das terras boas, vê se pode aí, rapaz, 70%. Isso aí é a apropriação dos excedentes, bicho, sabe? É a apropriação dos excedentes. São empreendimentos para a apropriação dos excedentes, né, da produção, entendeu? Eu não vou, sabe, esquecer isso aí, de jeito nenhum, entendeu? E quem faz essa apropriação dos excedentes são as pessoas aí que já estão colocadas, bicho. Sabe, os coelhos. Nessa história da corrida de coelho com jabuti, sabe? Os apropriadores dos excedentes, sabe? Da produção, sabe? São os coelhos, sabe? Os jabutis são aqueles otários de perna curta que resolvem sair, sabe? Para corrida com coelhos. Coelhos pernudos, certo? Pernas longas, entendeu? Lembra do personagem Perna Longa? Pois é. Como é que pode, rapaz, jabuti concorrer, sabe, com perna longa, entendeu? Com pernas longas. Não tem a menor condição, bicho, não tem. Mas é assim que o capitalismo posiciona, sabe, a disputa, a luta de classes, sabe? A luta de classe, não tem para onde correr, tá certo? Os que têm os meios de produção, tá certo? E os que não têm, bicho, que só têm a força dos braços. E fatalmente vão ter que servir a esses que têm aí os meios de produção na mão. Foi o que aconteceu com o mestre. O meu mestre inaugurou, sabe, e me pôs no mundo debaixo aí, sabe, de uma luta de classe, onde eu estou correndo aí ao lado dos jabutis, certo? Eu sou um jabuti, um perna curta, sabe? E ao meu lado tem aí os perna longas aí, sabe, que vão me faturar, vão me ganhar, certo? Pô, sou um derrotado desde a origem, pô, sou um jabuti, perna curta, vê se pode uma coisa dessa, égua, porra. Mas o fato é que lá na China tem um movimento, a China representa hoje um movimento, e na verdade eu queria falar era do comércio, certo? O comércio ele veio num primeiro momento, aí sabe, o comércio das mercadorias, essa história do lucro e tudo mais. Desculpe, a saliva atravessou aqui a goela. Quando são aí já 28? 28 minutos já de vídeo, tá certo? Então eu já vou fechar então. Mas o fato é que o comércio, sabe, representou essa forma aí, sabe, de prolongar a apropriação dos excedentes. Quem se apropria dos excedentes, tá certo, é para torná-los hoje mercadorias e colocar essas mercadorias no comércio, certo, vender, trocar por equivalentes de dinheiro, tá certo, e colocar esses dinheiro no banco e essas coisas assim, certo. Aí desencavar de novo aí, colocar o círculo aí, sabe, funcionando, é essa coisa toda que a gente chama de capitalismo, certo? O sistema baseado na
propriedade dos meios de produção na mão de empresários, tá certo? É essa a questão, isso se chama capitalismo, certo? Essa forma aí de realizar, de produzir capital usando a propriedade privada, tá certo? E o que fez aí, sabe, desde o começo, os caras que se dedicaram a se apropriar dos excedentes, foi a montar aí estabelecimentos, empreendimentos, sabe, que pudesse fazer aí o capital aumentar através do lucro, tá certo? Essa coisa está na minha cabeça, aí fico assim satisfeito comigo por ter essa noção. Vou chamar a este vídeo de o que é bom a gente fatura, tá certo? Em homenagem ao Rubens Recupero, negativamente, tá certo? Por ter sido esse cara que contribuiu na história, sabe, para manter. Veja que ele falou isso em 95 e de lá para cá são 24 mais 5, 29, são quase 30 anos. Quase 3 décadas, certo? Que a gente vem aí sendo piolho, porra, piolho amassado em unha, na unha, certo? Dos dois polegares, entendeu? É isso aí, esse é o meu canal, certo? Aí do Caboclo Falador, quem fala muito da Bom Dia Cavalo, falei, bom dia nesta quinta-feira.